Fala galera do sétimo ano, aqui é o professor William. Hoje nós vamos conversar sobre ampliação e redução, tudo bem? Lá na página 40, vamos começar a responder a letra A, B e C, A, B, C, D, E e F, referente a esses dois retângulos aqui, para nós entendermos o conceito de ampliação, redução e congruência, beleza? Então vamos lá. Observe os polígonos construídos neste plano cartesiano. Letra A. Esses polígonos apresentam a forma de qual quadrilátero? Qual é o nome daqueles quadriláteros ali, pessoal? Eles são quadrados, são losangos, são retângulos. Como que é o nomezinho daquela figura verde e daquela figura laranja? Muito bem que respondeu retângulo. Então, representam retângulos, ok? Tranquilo? Eu preciso muito que vocês prestem atenção nas figuras enquanto o professor vai explicando, porque eu tentei desenhar aqui nesse quadro, mas ele ficou meio ruim o desenho, por conta de não ser quadrilátero, como o professor já tinha falado para vocês. Não ser quadriculado, perdão, como o professor já tinha falado para vocês. Então prestem bastante atenção no desenho ali na apostila, que as perguntas são bem fáceis de se responder. Tranquilo? Agora letra B. Escreva as coordenadas dos vértices do polígono ABCD. O polígono ABCD é o retângulo verde, é o menor. Quando ele pede para eu escrever as coordenadas do vértice, é para eu colocar qual x e qual y é de cada um dos vértices, beleza? Então vamos lá, começando pelo A. Qual é o x e qual é o y do A? 1 e 1. Lembre-se que sempre eu coloco primeiro o valor de x e depois o valor do y. De B, 3 do x e 1 do y. De C, 3 do x também, só que agora 2 do y. E o D, 1 do x e 2 do y. Beleza? Tranquilo? Esses aqui são os vértices do retângulo menor. Agora a letra C. Agora escreva os vértices do polígono EFGH. Ou seja, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora do polígono maior, do retângulo laranja, tá? Vamos colocar em ordem alfabética. O vértice E, qual é o x e qual é o y do E? 3 e 3. Do F, qual é o x e qual é o y do F? 9 e 3. Do G, qual é o x e qual é o y do G? 9 e 6. E agora do H, qual é o x e qual é o y do H? 3 e 6. Beleza? Tranquilo? Agora a letra B. O que é possível perceber em relação às coordenadas de A, B, C, D e E, F, G, H? Presta atenção aqui, pessoal. O vértice A era 1 e 1. Agora o vértice E é 3 e 3. O B era 3 e 1. O vértice F, 9 e 3. O C era 3 e 2. O G, 9 e 6. O D era 1 e 2. O H é 3 e 6. O que aconteceu com esses números de cima para se transformar nos números de baixo? Quem consegue falar, professor? Foi multiplicado por algum valor? Foram todos divididos por algum outro valor? O que aconteceu? Certo, quem falou que dos vértices A, B, C, D, para virar os vértices E, F, G, H, os valores das minhas coordenadas foram multiplicados por 3. Ó, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, todos foram multiplicados por 3. Vamos colocar aqui. Foram multiplicados por 3. Deixa o professor ver se esse outro canetão aqui está melhor. E o que aconteceu com as medidas dos lados de ABCD para EFGH? Prestando atenção,
O triângulozinho pequeno, um lado dele aqui no caso não tinha apenas 2 quadradinhos? Agora olhe quantos quadradinhos tem o do maior. Ó, tô falando a parte de baixo, tá? Aqui o do menor tem 2 e aqui o do maior tem 6. Opa! O que acontece com o número 2 para virar o número 6? Também é multiplicado por 3, certo? Se você observar agora aqui, ó, reparando, né, observando a minha altura, quantos quadradinhos nós temos nessa altura aqui? 1. E no triângulo maior, nós vamos ter quanto? 3 também. Aqui o professor só está fazendo um desenho. Só para a gente observar. Então, o menor tinha 2 de comprimento, agora tem 6 de comprimento. Tinha 1 de altura, agora tem 3 de altura. Então, o que era 2 virou 6 e o que era 1 virou 3. Então, eu posso afirmar que a medida dos meus lados também foram triplicadas. Ser triplicadas, pessoal, significa ser multiplicado por 3, beleza? Letra F. O que aconteceu com as medidas dos ângulos ABCD para EFGH? O professor vai desenhar de volta aqui, ó. Só vou esboçar ele sem os quadradinhos no meio. Um retângulo tem todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Independente do tamanho dele, se ele é pequeno ou se ele é muito grande, todos os ângulos internos são iguais a 90 graus. Mudou o meu ângulo do pequeno para o maior? Não, permaneceu 90 graus. Note que o quadrilátero EFGH é uma ampliação de ABCD, ou então ABCD é uma redução de EFGH. Pessoal, quando eu falo que uma figura é a ampliação ou a redução de outra, eu nunca posso mudar a minha forma. Ou seja, não tem como um retângulo ser a redução de um quadrado, por exemplo. Um retângulo vai ser a ampliação e redução de apenas um outro retângulo. Um quadrado, eu posso fazer uma ampliação e uma redução dele, mas o meu desenho também vai ser um quadrado. Ah, vamos supor um pentágono. Ah, eu quero fazer uma ampliação, uma redução do pentágono. O meu desenho vai continuar sendo um pentágono. Eu não posso mudar a minha forma. Se eu não posso mudar a minha forma, os meus ângulos nunca vão mudar. Então aqui, se era 90 graus no menor, do maior também vai ser 90 graus. Vamos supor que tem uma outra figura que todos os ângulos internos, ou seja, todos os ângulos de dentro, são iguais a 60 graus. De uma possível ampliação ou de uma possível redução dele, os ângulos internos também serão 60 graus. Como eu não mudo a minha forma, os ângulos nunca mudam. O que vai mudar? Os valores dos meus lados, tá? E as minhas coordenadas, se ele estiver no plano cartesiano. Para ele ser considerado uma ampliação ou uma redução, eu sempre vou ter que aumentar uma mesma quantidade ou diminuir uma mesma quantidade. Por exemplo, esse retângulo menor, o maior é uma ampliação dele. Por quê? Todos os lados foram triplicados por 3. Se eu tivesse triplicado por 3, só o meu comprimento e minha altura tivesse multiplicado por 2, ou seja, tivesse dobrado, opa, multipliquei por 3 aqui para virar esse maior. Só que o meu comprimento, minha altura, perdão, foi apenas multiplicado por 2, não é considerado uma ampliação. Para ser considerado uma ampliação, tem que ser tudo multiplicado apenas por 3, ou tudo multiplicado apenas por 2, ou todos os lados multiplicados por 4, por exemplo. Ou seja, você tem que multiplicar todos os lados pelo mesmo valor. Não pode ser, a figura tem 5 lados, vou multiplicar 2 lados por 3 e os outros 3 lados eu vou multiplicar por 4. Não pode ocorrer isso. Tem que ser todos os lados multiplicados por 3 ou todos os lados multiplicados por 4. Aí sim você vai fazer uma ampliação no caso, porque você está aumentando. Se eu quero fazer uma redução, eu tenho que dividir por 2 todos os lados, ou seja, utilizar metade do tamanho, ou utilizar a terça parte do tamanho. O que é a terça parte do tamanho? É dividir por 3. Ou a
quarta parte, ou seja, dividir todos os lados por 4, aí sim eu vou ter uma redução, tudo bem? Então a forma não muda, não pode mudar o meu desenho, por isso os ângulos permanecem todos iguais. Se eu quero fazer uma ampliação, multiplico todos os lados por algum valor. Se eu quero fazer uma redução, divido todos os lados por algum valor. Tem que ser o mesmo valor para todos os lados, ok? Por exemplo aqui, todos os lados foram multiplicados por 3, beleza? Então agora, deixa só o professor apagar para nós respondermos referente às outras figuras agora. Compare essas figuras observando a quantidade de quadradinhos no interior delas, a forma, a medida dos lados e a medida dos ângulos. Depois responda as questões propostas. Os quadradinhos no interior dela, pessoal, é a área, tá? B. Com relação à medida dos lados. Então vamos olhar a quantidade de quadradinho dos lados. O que aconteceu da figura original A para... Bom, então eu sempre vou comparar a A, que é original, para as outras, ok? Olhem na apostila de vocês. Da figura A para a figura B, o que aconteceu com a medida dos lados? Observem que para eu fazer um ladinho do X, eu utilizava o tamanho de duas metades de um quadradinho, certo? Na minha figura original A. Agora, olhem lá na figura B, que é a menorzinha. Ao invés de utilizar duas metadinhas do quadrado, eu estou utilizando apenas quantas? Uma. Eu não posso falar que 1 é metade de 2? E se você observar, do A para o B vai acontecer isso com todas as medidas dos lados. Todas as medidas do lado B é a metade do tamanho da nossa figura original A. Então eu posso falar que na figura B, os lados possuem a metade do tamanho da figura A ou da figura original. Agora o segundo pontinho. Agora a gente vai comparar A e C. Se você observar a A, os lados, pega duas metades de quadrado, e o C também pega duas metades de um quadrado. Se você observar da figura A para a figura C, elas vão possuir exatamente o mesmo tamanho. Então, da figura A para a figura C, não muda nada. Todos possuem o mesmo lado do tamanho da figura A, ou seja, do tamanho da figura original. Então, na figura C, os lados são os mesmos da figura A. Eu sempre vou comparar a A para as outras. Agora, o nosso terceiro pontinho da figura D. Olhando a A para a figura D. Pessoal, na A não é pegado duas metades do quadradinho para formar o lado do X. Agora na D, não é pegado 3 metades de quadradinho para formar a figura D? E o mesmo vai acontecer, pessoal, com todos os lados. Todos os lados estão aumentando quantas unidades em relação à nossa figura A? Observem, da figura A para a figura D, contem quantos quadradinhos tem em cada lado da figura A. Agora, contem quantos quadradinhos tem em cada lado da figura D. Vocês verão que é sempre uma unidade a mais do que a figura A. Então, para eu construir a minha figura D, eu aumentei os lados da figura A em uma unidade. Olhem, desenhem e contem. Pausa o vídeo para contar e tudo mais. Então, na figura D, os lados possuem uma unidade a mais do que
respondendo a letra C. Com relação à medida dos ângulos, o que aconteceu da figura A, tanto para a figura B, tanto para a figura C e tanto para a figura D. Pessoal, mudou a forma delas? A minha figura A não é um X? As minhas outras figuras também não continuaram do mesmo modo? Também não continuaram sendo exatamente, né, a mesma forma de X? Só mudou o quê? O tamanho. Uma é menor, a outra é igual e uma outra é maior. Mas mudou o meu desenho? Mudou a minha figura? Não. Se não muda o tipo da minha figura, não muda ângulo. Todas elas continuaram sendo um X. A B, um X menor, a C, um X igual e o D, um X maior. Mas todas elas são exatamente a mesma figura. Se não mudou a forma da minha figura, os ângulos, significa que os ângulos permaneceram iguais. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó. O que aconteceu com os ângulos da figura A para a figura B? Continuaram com a mesma medida. E da figura A para a figura C? Continuaram com a mesma medida. E da figura A para a figura D? Continuaram com a mesma medida. Beleza? Observe que a figura B é uma redução da figura A figura D é uma ampliação da figura A e a figura C é uma reprodução da original. Aquele quadrado verde ali, pessoal, que já está, né, destacado, ele é muito importante, porque vocês vão ver dois nomezinhos agora, tá? Eu vou apagar aqui só para fazer um esqueminha para vocês. Pausa o vídeo para copiar, quem ainda não copiou. Vamos continuar. Esse aqui é só para você. Podem anotar do ladinho aí da apostila se quiserem, tá? Opa! Bom, o professor quer que vocês guardem esses dois nomezinhos aqui agora, tá? Quando que duas figuras serão semelhantes? Quando uma for uma ampliação da outra ou quando uma for uma redução da outra. Por exemplo, os retângulos ali, pessoal, da nossa página 40, eles são figuras semelhantes. Porque se eu comparo do menor para o maior, o laranja é uma ampliação do verde. E o verde é uma redução do laranja. Então, quando há esse aumento ou quando há essa diminuição em uma mesma proporção, ou seja, se para aumentar eu utilizei o dobro dos lados ou para diminuir eu utilizei a metade dos lados, elas são figuras semelhantes. Semelhantes é quando sempre uma vai ser uma ampliação ou redução da outra. Agora, quando que elas serão congruentes? Quando forem exatamente iguais. No nosso exemplo da página 40, agora dos X, a figura original A e a figura original C, elas são congruentes. Quando que duas figuras serão congruentes? Quando elas são exatamente iguais, na forma e no tamanho. Ou seja, não aumentou nada e nem diminuiu nada. Permaneceu a mesma coisa, você fez uma reprodução. E se uma é reprodução da outra, essas figuras são congruentes. Se você fez uma ampliação de uma figura ou se você fez a redução de uma figura, elas são semelhantes. Tudo bem? Ampliou, reduziu, semelhantes?
Fez a mesma coisa, essas figuras são congruentes. Beleza, pessoal? Agora eu quero que vocês peguem para casa a página 41 e 42. Vocês vão entregar na sexta-feira, dia... O professor está perdido nas datas, espera aí. Só um minutinho. Sexta-feira, dia 3, tá? A página 41 e 42. Eu vou explicar cada um dos exercícios para vocês entenderem mais ou menos como será feito. Daí vocês vão tentar fazer. Daí na sexta-feira o professor disponibiliza um vídeo com todos os desenhos prontos, certinho, para vocês conferirem. Beleza? Então, a número 1, você vai analisar o barquinho A e o barquinho B e vai responder as perguntas. O quanto foi reduzido ou o quanto foi aumentado? Uma é o dobro da outra, uma é metade da outra e assim por diante. E vão dizer se eles são congruentes ou semelhantes. Lembre-se, para eles serem congruentes tem que ser reprodução, ou seja, tem que ser exatamente igual. Se houve ampliação ou redução, eles serão semelhantes. Virando a página lá na 42, tem o exercício 2 que diz o seguinte: complete a ampliação da figura de modo que todos os segmentos sejam duplicados. Vocês estão vendo que dá que vocês têm aí, ó, de A para o B, não é apenas um quadradinho? Agora ele tem lá, ó, vocês têm uma linha, de A' para B'. Quantos quadradinhos estão sendo colocados aqui entre eles? 2. Porque você vai realizar uma ampliação da figura original. Então, você vai aumentar o dobro. Duplicar é aumentar o dobro. Então, se tinha 1 para cima, aqui vai ter 2 para cima. Se tinha 1 do lado, aqui tem que ter 2 do lado. Opa. Tá? E vão aumentar todos os lados de 2 em 2. É um pouquinho complicado? Mais ou menos. É só ir contando o quadradinho. O que tem 1 de comprimento, você vai desenhar com 2. O que tem 1 de altura, você vai desenhar com 2. Só isso. Professor, se tiver algum com 2 de comprimento, aí no teu desenho tem que ter 4. Beleza? Daí você começa esse A' e esse B' é a mesma parte do A até o B. E vai marcar um X ali nos aspectos geométricos que se mantiverem. No 3, você vai ler e vai tentar responder e realizar o que ela diz lá. Lembre-se, pessoal, por exemplo, se você tem uma coordenada 2 e 1 e vai multiplicar essa coordenada 2 e 1 por 5, a tua nova coordenada vai ser 10 e 5. Não era 2 e 1? Por exemplo, o vértice A, 2 e 1. Multiplica as coordenadas por 5. Então, o meu próximo, vamos pôr aqui a linha, vai ser 10 e 5. Quando você vai multiplicar uma coordenada por algum valor, você multiplica o valor de x e multiplica o valor de y. O 3 é assim e o 4 também é assim. Você tanto pode multiplicar quanto dividir. Vamos supor que você tem o vértice B, 6 e 4 e pede para você dividir por 2 a coordenada. O meu B' é 6 dividido por 2, 3, 4 dividido por 2, 2. E assim por diante. Beleza? Eu quero do fundo do meu coração que vocês tentem, tá? Eu vou tentar passar uma atividade bem legal para vocês na sexta-feira, para que vocês façam aí na casa, lá pelo Positivo 1, mas acho que o professor vai criar uma atividade, não vou mandar uma trilha, beleza? E também eu tô vendo uma outra plataforma para tentar passar uns exercícios para casa para vocês. Tranquilo? Obrigadão, pessoal. Tentem fazer. Lembrem-se desses nomezinhos, quando que é cada um deles. E com isso a gente encerra as nossas unidades que envolvem desenhos, tá? Eu sei que alguns de vocês têm dificuldade, não tem problema nenhum. Tentem fazer, o professor vai passar a correção na sexta. Eu vou colocar a foto da minha apostila com a correção para que vocês tentem corrigir bem certinho a quantidade de quadradinhos e tudo mais. Daí nós vamos iniciar a nossa nova unidade,
que daí nós vamos aprender a resolver adição e subtração tanto com números positivos quanto com números positivos. Beleza? Feito? Valeu, até mais.